Salles, o que você, é claro, tem uma carreira enorme como político, né? Você é ministro e tudo mais, já foi ministro e tudo como você havia falado no começo da nossa reportagem. O que você pode falar desse nosso Brasil? O que você pode expor para as famílias, expor para o povo brasileiro, que de repente a nossa região também, que está nos assistindo? O Brasil é um exemplo de sustentabilidade para o planeta. Nós temos o agro como grande pilar da economia, principalmente a economia exportadora, mas não só. Entretanto, há uma campanha mundial para denegrir o sistema agropecuário brasileiro, justamente por aqueles que concorrem conosco ou aqueles que querem derrubar o Bolsonaro para tomar o seu lugar. E o que mais nos entristece é ver brasileiros comprando essa falsa narrativa de que aqui não há respeito ambiental, etc. Essa mesma iniciativa, essa mesma narrativa também permeia discussões, por exemplo, no setor cultural, permeia discussões na área da educação. E o Brasil, entretanto, é uma grande potência. Potência agroambiental, como eu já disse, mas também um país que tem um povo criativo, amigo, simpático, decente, trabalhador e que, infelizmente, em razão desse conluio das pessoas do mal, se vê muitas vezes manipulado por poucos que se unem para fazer justamente esse movimento de aparelhamento de alguns órgãos da imprensa, aparelhamento de alguns órgãos da academia, aparelhamento de alguns órgãos públicos e, com isso, tentar manipular a opinião pública. Então, o Brasil é um grande país. A gente não pode se desanimar diante dos desafios. Nós temos que, ao contrário, arregaçar as mangas e lutar para que a gente continue sendo um país de gente decente, que respeita as leis, respeita a família. E o presidente Bolsonaro, os ministros, todos aqueles que fazem ou fizeram parte do governo federal, têm dado a sua cota de contribuição. E a sociedade, por sua vez, reconhece isso, como disse bem o Lucas Zanata aqui. O verde e amarelo, que você perguntou, ele não está à toa nos carros, nos ambientes, nos locais do Brasil. O presidente Bolsonaro ressuscitou esse espírito de orgulho brasileiro. Ele trouxe o verde e amarelo, ao contrário daquelas bandeiras vermelhas do PT que sempre permeavam as manifestações, o quebra-quebra, a desordem, o desrespeito. Hoje não. Você vai na Paulista, como foi o 1º de maio, onde tinham centenas de milhares de pessoas, ordeiras, pais, mães, avós, crianças, famílias, a família brasileira representada de verde e amarelo na Avenida Paulista, ao mesmo tempo em que os vermelhinhos, meia dúzia de gato pingado, num show pago com dinheiro público daquela Daniela Mercury, que estava lá para pedir voto para o Lula e nem pagando tinha público. Então a gente mostra que a sociedade mudou e é preciso confiar nisso para que o Brasil continue avançando. Para a gente terminar, queria que você falasse um pouco da sua pessoa, Zanata. Quem é você e o que você pretende? Bom, eu sou de Araçatuba, segundo mandato como vereador, e posso dizer que nessa nova mudança, onde pessoas que nunca pensaram, como era o meu caso, em entrar na política, eu entrei e vi uma vocação. E essa vocação foi se desenvolvendo no município. O meu posicionamento já junto à direita e no meio do meu primeiro mandato, a vitória do Bolsonaro, né, trouxe para nós uma esperança daquilo que nós já acreditávamos. E agora, vendo a necessidade de a nossa região, todas essas cidades juntas, que são cidades até pequenas, mas se juntas, têm condições de gerar uma representatividade no governo do Estado, que é necessário. Para quê? Porque haverá mudanças e essas mudanças são fundamentais. Nós precisamos de emprego, nós precisamos de ter uma estrutura viável para a produção, para que emprego seja e é o maior projeto social que existe. Então, vendo toda essa realidade, porque o vereador é o político que vê as pessoas na rua. O vereador é o início da formação política. E ali sentindo essa realidade, que são similares. Araçatuba e Andradina são cidades semelhantes. E a região se unindo, hoje eu vejo que é um momento importante e ideal para lançar uma pré-candidatura para defender os valores daqui, do Noroeste Paulista. Para a gente finalizar, fala um pouco da sua pessoa, de você, para os nossos amigos telespectadores. Olha, eu sou Ricardo Salles, pré-candidato a deputado federal, mas isso é a consequência de uma trajetória. Eu fundei com alguns amigos em 2006, há 16 anos atrás, o Movimento Endireita Brasil, em pleno governo do PT,
nós fizemos um movimento que tinha o princípio liberal de diminuir o Estado, valorizar o indivíduo, visões conservadoras de valorizar a família, e nessa mesma toada, com essa visão, a gente segue coerentemente. Desde 2016, eu fui secretário particular do governador, fui secretário de Meio Ambiente no estado de São Paulo, fui ministro do presidente Bolsonaro, ministro da área de Meio Ambiente, e com muito orgulho posso dizer que nós mantivemos essa trajetória. Eu sou advogado, pai de 2 filhos, casado, mas tenho junto comigo essa mesma vocação do Zanata, que é servir a população. Eu acho que a política, assim como é a carreira de jornalismo, assim como é a magistratura, medicina, enfim, a carreira militar, é algo feito para quem tem vocação. Não pode ser algo que a pessoa escolhe para ter como sustento da sua vida. Você escolhe algo que você é vocacionado e faz o que você tem de melhor. Então, eu tenho feito isso ao longo desses últimos 16 anos e tenho muito orgulho de ser brasileiro e paulista.